Bom, então para a gente discutir bases fisiológicas da recuperação, a gente vai do tecido até a interação entre os sistemas. Quando a gente fala de recuperação, nós temos a nossa prescrição, e sim a prescrição da carga de treinamento, e essa prescrição ela vai gerar diversas alterações fisiológicas, né, diversos distúrbios fisiológicos, desequilíbrios na homeostase, que vão gerar necessidade de um tempo de recuperação do organismo para que ele retorne a essa homeostase. E essa prescrição, portanto, tendo esse efeito na recuperação, levará um efeito nas nossas curvas de sobrecarga que influenciarão a forma como a nossa adaptação fisiológica e neuromuscular pode acontecer. Bom, então, da prescrição até a curva de sobrecarga, um longo caminho de recuperação pode ser traçado, mas, dependendo das combinações que eu faço dentro da minha prescrição, diferentes curvas de sobrecarga eu posso gerar. Então, é uma estrada que me leva a diversas direções, que podem ser direções planejadas ou direções não planejadas. Bom, e essas curvas de sobrecarga, no que influenciam as minhas curvas de recuperação, vão levar a respostas de desempenho não lineares, ou seja, não necessariamente após uma curva de sobrecarga com respostas de recuperação, eu terei adaptações positivas ou negativas. Essas respostas não são diretas, muito menos lineares. Então, a ideia de discutir aqui hoje é entender desde o caminho lá da prescrição, com recuperações muito agudas, a sua influência no caminho de recuperação durante o período de sobrecarga, até chegar nas respostas não lineares e nas respostas adaptativas. À medida que eu vou tendo respostas adaptativas positivas ou negativas, eu terei modelos que podem levar a situações de redução da recuperação, e uma dessas possibilidades é o modelo da pilha viciada, e que está associado ao modelo da queda de performance de maneira crônica. Portanto, falar de recuperação é entender aspectos agudos de curto prazo, aspectos agudos de médio prazo e aspectos crônicos de longo prazo, que se interagem de uma maneira bem complexa dentro da prescrição. E, dentro dessa ideia, eu vou precisar fazer ajustes em diferentes sistemas fisiológicos que vão combinar de maneira sistêmica as minhas respostas adaptativas. E a ideia, então, é discutir aqui dentro das nossas possibilidades de recuperação como fazer esses ajustes para que eu consiga sincronizar respostas agudas, respostas de médio prazo e respostas crônicas dentro do nosso panorama de recuperação. Falando agora, inicialmente, sobre a resposta de recuperação mais aguda, relacionada à prescrição, precisamos discutir sobre alguns aspectos. Quando falamos de resposta aguda de recuperação de curto prazo, nós estamos falando de diferentes fatores de fadiga influenciando nessa resposta, como a fadiga periférica ou a fadiga central. Quando falamos de fadiga periférica, estamos falando de alterações na região do músculo esquelético, alterações de ponte cruzada, alterações de membrana, alterações de ativação muscular naquela região. Quando falamos de fadiga central, estamos falando da capacidade do sistema nervoso central, cérebro, recrutar aquela musculatura no nível desejado para aquela intensidade a qual eu me propus realizar.
E quando a gente pensa em recuperação de curto prazo, a gente precisa pensar em vias metabólicas, vias relacionadas ao metabolismo alático, ao metabolismo lático e ao metabolismo oxidativo. E ela vai influenciar, por exemplo, prescrições de séries únicas, prescrições de séries múltiplas. Tudo isso eu preciso pensar quando eu falo de recuperação aguda de curto prazo. E ela tem uma resposta diferente dependendo do planejamento ao qual eu realizei. Se é uma semana recuperativa, se é uma semana de choque. Quando nós começamos a discutir um pouco mais sobre a recuperação de médio prazo, que gera curvas de sobrecarga, nós estamos falando de pensamentos relacionados a acúmulos inflamatórios, a redução dos estoques de glicogênio, potencialização da resposta simpática ou exacerbação da resposta simpática, perda de força e potência ou piora da percepção. Tudo isso está associado a aspectos da minha recuperação de médio prazo, que vão responder de maneira não linear. Eu posso ter determinados acúmulos de carga que vão levar um tempo ou só vão ter uma resposta de recuperação alterada a partir de um determinado ponto de acúmulo excessivo. E quando nós pensamos do ponto de vista de recuperação crônica, nós precisamos pensar muito em relação à queda da performance de maneira crônica, e esse modelo da pilha viciada que eu vou explicar um pouquinho mais qual que é a ideia. E na recuperação de longo prazo, eu penso em zonas de overreaching funcional, zonas de overreaching não funcional, zonas de overtraining, zonas de supressão do sistema imune, inibição cognitiva, mudanças morfológicas. Tudo isso eu preciso pensar quando eu falo da recuperação de longo prazo. E o modelo da pilha viciada, ele nada mais é uma zona onde eu tive acúmulos de respostas negativas de recuperação, eu não consegui fazer um bom ajuste das engrenagens interagindo a processos de recuperação de curto, médio e longo prazo, que levou a um estado onde mesmo eu inserindo carga nessa pilha, nesse caso o corpo humano, ele não consegue recarregar completamente, ele não consegue recuperar a sua carga ao nível total, e eu tenho uma queda de performance crônica ao longo do tempo. Então, de um ponto de vista crônico, uma recuperação prejudicada é um momento onde mesmo eu inserindo carga, mesmo eu inserindo mais possibilidades de treinamento, o atleta não consegue responder, ou o indivíduo não consegue responder de maneira positiva. Assim, é interessante que nós pensemos como nós devemos ajustar essas engrenagens, ou seja, esses diferentes sistemas fisiológicos, para que eu consiga gerar uma curva positiva de adaptação devido a um bom ajuste das minhas curvas de recuperação. Portanto, o equilíbrio que devemos alcançar durante esse caminho que nós percorremos no treinamento esportivo, que é altamente influenciado pela estratégia de recuperação a qual eu utilizo, e quando eu falo de estratégia de recuperação a qual eu utilizo, eu estou falando das manipulações na prescrição que eu faço para que eu atinja uma adaptação positiva, ou seja, a minha balança ela seja desequilibrada, mas para um ponto de vista positivo. Falando um pouco mais, novamente, sobre a recuperação de curto prazo. Vamos discutir um determinado exemplo, né? Esse é o objetivo do treinamento, que é o desenvolvimento da potência anaeróbica, alática. Eu tenho por objetivo potencializar o desempenho de sprints. Portanto, eu desejo que em um determinado treinamento, o atleta alcance repetidas vezes o seu desempenho máximo. Um exemplo seria fazer 7 séries de sprints, entre aspas, all-outs, ou seja, máximos, cada sprint ele deve alcançar o seu potencial máximo, de 30 segundos
com pausa de 30 segundos entre essas séries. Se a gente for pensar o que pode acontecer durante um sprint de 30 segundos, esse estudo mostra, de um ponto de vista metabólico, algumas influências e o tempo necessário para a recuperação de um ponto de vista fisiológico. Então, em um sprint de 30 segundos e um ciclo ergômetro, tendo sido nesse estudo realizado algumas biópsias musculares entre 2 sprints, com pausa de 4 minutos entre o sprint, foi verificado que o conteúdo de fosfocreatina, ou seja, lá dentro da musculatura, aquele substrato que gera energia de altíssima intensidade para eu executar um esforço de curta duração com elevada produção de potência, por exemplo, aqui na bicicleta, levou no primeiro sprint a uma redução de 16, levou até 16% as reservas de fosfocreatina. Ou seja, eu saí de 100% e ao final do sprint eu tinha apenas 16% de fosfocreatina na minha musculatura, mostrando que esse esforço foi um esforço de altíssima intensidade, que eu precisei de usar muito esse substrato para gerar muita energia, para gerar muito ATP. Quando eu dei a pausa de 4 minutos, essa recuperação retornou, esse conteúdo de fosfocreatina, ele retornou somente a 80% do meu valor inicial. Ou seja, mesmo com 4 minutos de recuperação totalmente passiva, eu não retornei aos níveis iniciais de fosfocreatina. O que nos leva a entender que a minha possibilidade, a minha reserva de energia para um outro esforço máximo, ela está menor. Ou seja, eu vou ter dificuldade de alcançar valores de potência próxima ao que eu alcancei no primeiro estímulo. Voltando neste exemplo, se eu realizo 7 séries de sprint de 30 segundos com pausa de 30 segundos, o que vai acontecer? Vai acontecer que possivelmente o meu segundo sprint, o meu terceiro sprint, e assim sucessivamente, eu vou tendo cada vez menos energia para fornecer alta intensidade, cada vez menos disponível, levando a uma redução da capacidade de executar elevadas potências. Portanto, se o objetivo de um treino como esse era alcançar desempenhos máximos repetidas vezes, intervalos de recuperação menor que 4 minutos não seriam suficientes para atingir o objetivo. Então, aqui a gente começa a discutir como, dentro da prescrição de um curtíssimo prazo, a recuperação começa a influenciar eu atingir ou não em um determinado objetivo. Mas nós temos possíveis influenciadores dessa resposta. Por exemplo, esse estudo que mensurou a tipologia de fibra muscular de diferentes indivíduos, nesse caso atletas recreacionais, foram mensurados 32 atletas, eles conseguiram identificar indivíduos com fibras rápidas e indivíduos com fibras lentas, sendo excluído desses estudos os indivíduos intermediários. E eles realizaram uma prova de esforço também de sprint de 30 segundos no ciclo ergômetro. E após a realização dessa prova de esforço, eles realizaram diferentes testes de força isométrica máxima em um dinamômetro para verificar a recuperação ao longo do tempo. Quando acompanhado o desempenho de potência no sprint de 30 segundos entre os diferentes grupos, grupo com fibra rápida, grupo com fibra lenta, verificou-se que os grupos de fibra lenta, nesse gráfico aqui, a sigla FT, a bolinha vazada, eram os grupos que tinham uma maior queda de potência ao longo do sprint, ou seja, uma maior dificuldade de manutenção da intensidade durante o sprint. Eles alcançavam maiores valores de potência, mas eles tinham uma maior queda, uma maior dificuldade de manter a força durante esse sprint.
fortalecendo a ideia de que um indivíduo com predominância de fibras rápidas, ele tem uma capacidade de executar um esforço de altíssima intensidade, mas com uma capacidade de sustentar esse esforço por uma longa duração bem menor do que um indivíduo, por exemplo, do grupo ST, com a predominância de fibras lentas. Mas o interessante desse estudo é que o grupo de atletas com predominância de fibras rápidas foram os atletas que tiveram uma maior dificuldade para retomar os valores de contração voluntária máxima na recuperação após esse esforço de sprint máximo, mostrando que, dependendo da minha morfologia prévia, influenciada por fatores genéticos, do ponto de vista neuromuscular, eu posso ter diferentes respostas de recuperação de um ponto de vista agudo, o que demanda uma necessidade de eu ter testes que consigam diferenciar diferentes perfis de atletas ou indivíduos, a qual eu tenho na minha mão e a qual eu prescrevo carga, e me mostra que eu preciso verificar a resposta de recuperação de uma maneira individual, porque esses diferentes perfis, né, o princípio da individualidade biológica atua de uma maneira significativa, influenciando aqui a curva de recuperação desses atletas. Bom, então a distribuição de fibras pode influenciar na curva de recuperação desses atletas. Quando pensamos em recuperação de médio prazo, nós estamos pensando lá, como falamos, de acúmulo inflamatório, acúmulo dos estoques de glicogênio, potencialização dos níveis de resposta simpática, perda de força e potência e piora da percepção. E nós temos que nos preocupar em relação às reservas de glicogênio. Por quê? As reservas de glicogênio hepática e muscular serão determinantes no fornecimento de glicose para manutenção da via glicolítica e, consequentemente, para a produção de lactato ou para a produção de ATP durante a fosforilação oxidativa, ou seja, ela gera, os estoques de glicogênio geram um substrato principal para toda a produção de ATP relacionada ao esforço de alta intensidade, moderada intensidade e baixa intensidade. Sabendo que nós teremos outros substratos que também auxiliarão de maneira paralela, mas primordialmente a gente tende a utilizar a glicose como fonte de energia. Ou seja, se eu não tenho um estoque de glicogênio próximo de 100%, eu não consigo gerar valores de potência que são dependentes da produção de ATP, semelhantes a situações onde eu tenho 100% do meu estoque de glicogênio. E, após um exercício físico, após a execução de exercício, eu tenho um esgotamento dessas reservas. E essas reservas recuperarão em uma curva, na média populacional, de 24 a 48 horas, mas dividida em duas fases, uma fase mais rápida de recuperação e uma fase mais lenta de recuperação. Essa fase mais rápida de recuperação, ela vem numa janela de oportunidade ali, geralmente nas 2 horas após o final do exercício, devido a uma maior atividade do GLUT4, que são transportadores na nossa célula, que permitem a entrada de glicose para dentro da célula, e devido a uma maior sensibilidade à insulina. Então, quando eu penso em recuperação, eu posso ter estratégias nutricionais que me auxiliam a acelerar esse processo de recuperação. Mas eu também posso ter estratégias nutricionais que prejudicam essa curva de recuperação. Mas a forma como eu encaixo os meus esforços vão determinar essa adaptação essa recuperação de médio prazo. Porque se nós voltarmos aqui nesse exemplo anterior, se eu fiz um treino com vários sprints de 30 segundos, com pausas reduzidas, onde ao longo do tempo eu reduzo a minha reserva de principal substrato para alta energia, que é a fosfocreatina, eu reduzo isso ao longo do tempo,
porque a recuperação não é suficiente para eu voltar a 100% a cada sprint, quer dizer que eu vou precisar de um outro substrato para me ajudar a fornecer energia. E esse outro substrato para me ajudar a fornecer energia é o glicogênio, a glicose. Então, primeiro eu tenho o metabolismo anaeróbico lático, fosfocreatina. À medida que eu vou aumentando a necessidade de esforços repetidos, eu vou aumentando a necessidade de glicose, de produção de ATP por esse metabolismo, então eu vou reduzindo mais minhas reservas de glicogênio. Portanto, dependendo da forma como eu estruturar a minha carga de treinamento de curto prazo e como eu combino a densidade do esforço, porque quando a gente fala de recuperação e sua associação com a intensidade, nós estamos falando de um parâmetro da carga de treinamento chamado densidade e não intensidade, porque muitas vezes a gente erra o conceito e fala que ao eu ter menor tempo de recuperação, eu estou aumentando a intensidade do treinamento, e não é, eu estou deixando o treino mais denso. Essa combinação que eu fiz de curto prazo começa a influenciar a minha resposta de médio prazo. Porque se eu fiz um treino com curto intervalo de recuperação lá, usando menos fosfocreatina, usando mais glicose, eu precisei de mais glicogênio. Se eu precisei de mais glicogênio, eu reduzi mais esse estoque de glicogênio. Ou seja, eu vou precisar de um tempo maior de recuperação para a próxima sessão. Caso eu não tenha esse tempo de recuperação maior para a próxima sessão, eu vou começar a próxima sessão com um nível menor de glicogênio muscular. Então, a minha capacidade de produzir energia em alta intensidade também fica menor. Então, a minha sessão seguinte fica numa intensidade menor. E isso vai gerando um evento em cascata que eu quero discutir bastante com vocês hoje, ao longo dessa live. Isso de um ponto de vista metabólico. E agora de um ponto de vista mecânico, neuromuscular. Nós sabemos que quanto maior a intensidade do esforço, maior a carga mecânica aplicada naquele sistema neuromuscular. E essa carga mecânica, ela influencia diretamente na organização do meu sarcômero, levando a processos de dano muscular, levando a uma desorganização da estrutura, que faz com que a minha membrana da célula muscular extravase para a corrente sanguínea substâncias e enzimas como a creatina quinase, ou a CK, que nós dosamos no sangue, por exemplo, para verificar dano muscular, mas ela influencia diretamente na forma como o meu sistema vai recuperar. Porque quando eu tenho um processo de dano, eu preciso ter um processo de inflamação ali naquela região do dano, para que sinalize para o meu organismo que eu preciso de outras proteínas, outras substâncias para chegar àquela região, para que haja uma recuperação. Um exemplo é esse artigo aqui, que ele compara o dano muscular do exercício excêntrico com o dano muscular de colisões, por exemplo. Vamos olhar aqui para esse lado aqui, do dano muscular do exercício excêntrico. O que vai acontecer, então, após uma prova de exercício excêntrico? Um sprint, onde eu tive uma desaceleração máxima, um treino de força, um treino de esporte de combate, por exemplo. Todo treino onde eu preciso aplicar carga mecânica, eu estou tendo demandas excêntricas. Exceto quando eu faço um treinamento onde a contração é completamente isométrica, ou uma força concêntrica totalmente predominante, como no ciclismo, e aí eu tenho uma menor demanda excêntrica, mas ela vai existir de alguma forma. Então, esse dano excêntrico, ele vai gerar uma permeabilidade da membrana. A minha célula, ela fica mais permeável e mais substâncias saem para a corrente sanguínea. Isso leva a uma disruptura do sarcômero e a sinalização de algumas substâncias, como as substâncias reativas de oxigênio. E isso vai sinalizar para o meu sistema imune uma migração para aquela região de substâncias, de moléculas, né, e células chamadas neutrófilos e células chamadas macrófagos, que vão chegar naquela região e vão começar a liberar algumas substâncias que nós chamamos de citocinas inflamatórias, que vão cair na corrente sanguínea e vão sinalizar para outras estruturas que aquela região precisa ser regenerada. Só que esse processo de dano muscular induzido pelo exercício gera um distúrbio de fluxo iônico ali dentro da célula muscular, né?
que leva a uma alteração da função neuromuscular. E leva, por exemplo, a sinalizações de receptores de dor, por exemplo, que vão sinalizar para o nosso sistema nervoso central que eu tenho um maior reflexo de dor sendo ativado ali. Isso gera, por exemplo, um aumento da percepção subjetiva de esforço na sessão seguinte, porque eu estou tendo uma sinalização dessa região alterada na minha periferia para o meu cérebro, para que o meu cérebro gere mais impulso para tentar fazer com que a minha função neuromuscular atinja o 100%. Só que devido a uma alteração na estrutura, eu não vou conseguir atingir os 100%, mas o meu cérebro está mandando vários sinais para eu atingir os 100%. Por isso que após eu tive uma sessão de alta provas excêntricas com alta produção de dano muscular. Na sessão seguinte, além de eu ter uma maior percepção de dor muscular, para eu executar o mesmo exercício, dificilmente eu vou conseguir manter a mesma intensidade, e eu ainda vou ter uma percepção subjetiva de esforço maior, porque eu estou exigindo que meu cérebro mande mais sinais para aquela região para tentar ativar a musculatura. E isso é importante nós entendermos, porque treinar em semanas de choque com elevada demanda muscular exige tanto do ponto de vista cognitivo desses atletas, porque o sistema nervoso central está tentando responder essa queda da função neuromuscular para tentar ativar o mesmo nível, mas ele não vai conseguir porque eu não estou com uma estrutura preparada para isso. Então, quando a gente vai lá para o monitoramento da carga, entender como associar respostas de percepção com respostas de recuperação, essa é uma das explicações do porquê isso acontece. E eu acredito que quando nós passamos para o estágio de entender os porquês, e esses porquês nós só entendemos quando nós passamos a estudar mecanismos fisiológicos relacionados aos diferentes tipos de treinamento, quando nós passamos a entender os porquês, nós conseguimos aprimorar a nossa capacidade de análise do treinamento. Dando continuidade, então após uma prova de exercício excêntrico, eu tenho um dano muscular, esse dano muscular gera uma migração para células como neutrófilos e macrófagos, que vão fagocitar, por exemplo, as células danificadas e gerar sinalizações para os genes formarem novas proteínas, ativarem novas células satélites e reestruturar aquela região da musculatura que foi danificada. E quando nós falamos de recuperação de médio prazo, nós precisamos pensar, por exemplo, no microciclo. Numa semana de treinamento, onde eu tenho diferentes cargas sendo aplicadas em diferentes segmentos corporais, mas com diferentes combinações de demanda metabólica, por exemplo. Posso ter aqui um exemplo de uma sessão de treino para um atleta de natação, onde eu tenho treinamentos de força mesclando membro inferior e membro superior, um treinamento específico ali, que é o treino de natação, onde eu vou gerar estímulos para o corpo de uma maneira geral, e o que eu espero ali no médio prazo? Eu espero que eu tenha uma redução dos estoques de glicogênio, porque se a gente for contabilizar o intervalo entre as sessões aqui eu deixei de propósito um exemplo aqui de uma quebra na quarta, que geralmente é uma tradição dentro de microciclos ali, quando você vai acompanhar a longo prazo. Mas eu vou ter, em alguns momentos, sessões com menos de 24 horas de um estímulo para o outro. Isso vai gerar uma dificuldade de eu conseguir alcançar as 48 horas lá para 100% da recuperação completa dos estoques de glicogênio, quando eu tenho um treino que leva ao esgotamento total. Então, eu sei que ao longo dessa semana, a minha última sessão aqui, dificilmente eu vou conseguir aplicar uma sessão que necessite do metabolismo anaeróbico lático. Por que dificilmente eu vou conseguir aplicar uma sessão aqui que tem uma característica anaeróbica lática? Porque ao longo das semanas, a combinação de sessões que eu fui fazendo teve intervalos curtos de recuperação entre uma sessão e outra, que levou a uma não possibilidade da recuperação a 100% do glicogênio muscular. Assim, eu não consigo ter uma ativação máxima da via glicolítica, porque tem pouca glicose para fornecer para o meu músculo. Não tendo uma ativação máxima da via glicolítica, eu não consigo ter intensidade suficiente para fazer um treino anaeróbico lático, por exemplo.
Então, eu vou ter que atuar aqui na prescrição ou para um treino no outro extremo de baixíssima intensidade, com uma duração um pouco maior, para utilizar mais das vias oxidativas, ou um treino de alta intensidade, mas com curtíssimos intervalos de estímulo e longos tempos de recuperação, que utilizem mais o metabolismo anaeróbio alático, os meus estoques de fosfocreatina. Porque os meus estoques de fosfocreatina recuperam em uma janela temporal maior. Ali com 10, 15 minutos, né, eu já tenho uma recuperação próxima de 100%. Nós vimos que 4 minutos dificilmente eu consigo chegar a 100%. Mas com um tempo maior, eu vou ter uma recuperação próxima a 100%. Então, entre uma sessão e outra, eu consigo recuperar esses estoques. Mas me gera uma necessidade aqui de fazer 2 treinos anaeróbicos aláticos no final da semana. E, geralmente, nós tendemos a querer fazer treinos de alta intensidade no início da semana. E essa alta intensidade, geralmente, é utilizando o metabolismo anaeróbio alático. E no final da semana, nós tendemos a querer fazer treinos mais aeróbicos, por exemplo, porque nós já percebemos que os nossos atletas, os nossos sujeitos fisicamente ativos, têm uma dificuldade de responder àquela carga porque eu tive um acúmulo de recuperações reduzidas de maneira sucessiva. Só que eu tenho um outro problema, porque aqui, mesmo que eu queira ativar o meu metabolismo anaeróbico alático, eu preciso executar esforços de curta duração com alta intensidade. Então, de um ponto de vista de força, eu preciso de executar ações de potência ou de força máxima. Só que se eu pensar ao longo prazo, eu acumulei fatores inflamatórios. Então, a minha musculatura, ela não está completamente recuperada para que eu atinja valores máximos durante uma sessão completa. Então, provavelmente eu vou atingir alguns momentos, mas eu não vou conseguir atingir isso repetidas vezes, porque os meus fatores inflamatórios levarão a sinalizações inibitórias para o meu sistema nervoso central, como nós falamos, as citocinas ativam o nosso cérebro para que ele aumente a percepção subjetiva de esforço e gere uma inibição do ponto de vista cognitivo e central para que eu não consiga atingir valores próximos ao máximo, porque eu estou tendo, por exemplo, sinais de dor devido a essa inflamação na região a qual eu estou querendo estimular. E aí eu tenho uma redução da produção de força. Então, quando eu penso em recuperação de médio prazo, eu começo a linkar diferentes mecanismos fisiológicos que se interagem periferia-cérebro, que vão influenciar a forma como eu administro a carga ao longo da semana. E qual é a dificuldade, então? Fazer esses encaixes de diferentes curvas de recuperação dentro da minha semana para que eu consiga, por exemplo, ter uma semana onde eu tenha vários estímulos próximos ao máximo, por exemplo. Vamos supor que você quer uma semana muito importante do ponto de vista competitivo. Como é que eu vou equilibrar, então? Eu vou dar uma quebra aqui, eu vou dar uma outra quebra aqui, eu vou alterar a característica metabólica aqui para eu otimizar a recuperação para ele treinar com mais eficiência aqui, eu não vou. Qual o fator que eu estou influenciando? É fadiga central? É fadiga periférica? Como é que ele está respondendo em relação à percepção subjetiva de esforço da sessão? E por que essa percepção está respondendo assim, de acordo com as curvas de recuperação que eu estou estruturando? Então, eu espero que ao final dessa nossa discussão, vocês consigam enxergar esses conceitos de recuperação de uma maneira mais complexa e consigam fazer diferentes raciocínios clínicos, né? E aí, quando eu falo de clínica, eu não estou falando só de patologia, mas o raciocínio clínico é olhar para a minha prescrição e estabelecer interações ali que explicam os meus fenômenos e eu atuar do ponto de vista de predição. Eu saber aonde eu quero chegar e como eu vou manipular essas diferentes respostas. Então, o entendimento da demanda metabólica e mecânica de cada sessão, ela vai influenciar no acumulado semanal. Isso vai influenciar no nosso planejamento, na nossa periodização e, consequentemente, no nosso monitoramento da carga, na forma como nós monitoramos a carga. Agora, quando nós começamos a pensar essas diferentes curvas acumulando ao longo de 4, 5, 6 semanas, 2 meses,
nós vamos ter fatores de recuperação de longo prazo influenciando nas curvas. E aqui nós podemos nos deparar com aquele modelo da pilha viciada, que é quando mesmo eu inserindo carga no atleta, ele não consegue responder de maneira positiva. E aí nós podemos estar nos deparando com situações de overreach funcional, overreach não funcional e overtraining, que eu vou explicar com calma. Dando um passo atrás, vamos entender um pouquinho sobre a interação entre a recuperação central e a recuperação periférica da fadiga neuromuscular após um exercício. De um ponto de vista agudo, eu trouxe aqui alguns gráficos após uma prova de esforço isométrico, onde eles mensuraram a força de contração máxima, né, a contração voluntária máxima, uma força estimulada de maneira artificial e a ativação voluntária em percentual. Os pontinhos pretos são a curva de recuperação acima de 20 minutos e o pontinho branco acima de 2, 3 minutos. O que eles perceberam é que a minha curva de recuperação da força de contração voluntária máxima, ela recupera de maneira exponencial, né, com uma fase rápida de recuperação, mas mesmo 30 minutos após uma prova isométrica máxima, eu ainda não recuperei valores iniciais, mas eu alcanço valores bem próximos da minha capacidade de ativação voluntária máxima, mostrando que eu tenho uma dissincronia entre a recuperação do sistema nervoso central e a recuperação do sistema nervoso periférico, a recuperação periférica. Então, essas alterações que eu terei na musculatura, ali, de um ponto de vista periférico, como alterações da contração-excitação, do acoplamento contração-excitação, que leva ali ao deslizamento das pontes cruzadas, eu tenho vários distúrbios iônicos aqui dentro da musculatura, como, por exemplo, da sensibilidade ao cálcio. Então, nós sabemos que teve um impulso nervoso para ativar a musculatura para que haja contração. Essa contração só acontece porque esse impulso nervoso faz com que o cálcio saia do retículo sarcoplasmático e faça várias combinações bioquímicas para que a actina e a miosina possam se interagir, ocorrendo um deslizamento das pontes cruzadas. Então, na fadiga periférica, eu tenho uma mudança da sensibilidade a esse cálcio. Eu tenho uma dificuldade de liberar cálcio na mesma velocidade a qual eu liberava quando eu estava completamente recuperado. Essa mudança do cálcio também ocasiona outras mudanças de distúrbios iônicos, como da liberação do influxo de sódio, da bomba de sódio e potássio, onde o acúmulo de potássio na região muscular pode levar à ativação de receptores de dor. Isso gera uma sinalização para os meus interneurônios ali na medula, que vão sinalizar lá para o meu sistema nervoso central, que eu estou ativando dor, e o meu sistema nervoso central vai gerar um feedback para reduzir a minha capacidade de exercer força. E essa neuromodulação tem sido hipotetizada que ela é intermediada por neurotransmissores como a serotonina. Serotonina é um neurotransmissor que está relacionado, por exemplo, à percepção de dor, né? Então, essa interação entre a resposta, entre a recuperação central e periférica, ela vem em uma dissincronia. Mas nós sabemos que quanto maior a intensidade, e eu sugiro que vocês leiam esse estudo depois com calma, quanto maior a intensidade do esforço, maior a demanda da recuperação periférica. Mas quanto maior o acúmulo de volume de carga, né, o volume de carga, principalmente do ponto de vista aeróbico, maior o impacto da recuperação central. E isso tem sido justificado por um desbalanço de neurotransmissores no sistema nervoso central. Então, semanas onde eu tenho um acúmulo excessivo de volume, um acúmulo excessivo de carga aeróbica, além de eu ter o desgaste periférico, com inflamação, dano muscular, eu vou ter um desgaste central, do sistema nervoso central, de desbalanço da neuromodulação do sistema nervoso central e de resposta aos neurotransmissores. Sabe-se que o triptofano, que é um aminoácido, atravessa a barreira hematocefálica e ele vai auxiliar na produção de serotonina, ele vai produzir serotonina, né? Então, a entrada de triptofano no sistema nervoso central, ela vai levar à produção de serotonina, que está relacionada à sensação de cansaço,
a sensação de fadiga, a sensação de dor e uma inibição da atividade cerebral, é o que nós chamamos de arousal. Então, durante o esforço de longa duração, ao longo do tempo, devido à utilização dos aminoácidos da musculatura, que competem com o triptofano ali na entrada em atravessar a barreira hematocefálica, durante o esforço de longa duração, esse triptofano começa a entrar mais para dentro do cérebro, produzindo mais serotonina, levando ao aumento da sensação de cansaço ao longo do tempo, levando a uma redução da atividade central. Então, essa é uma das hipóteses do mecanismo de fadiga central que acontece durante o esforço de longa duração. Nós sabemos também que durante o esforço, né, e no repouso, eu também tenho pode atravessar a barreira hematocefálica com outro aminoácido chamado tirosina, que leva à produção de dopamina, né, que está relacionada ao controle do comportamento motor, ao sistema de recompensa, né, e ao aumento da atividade cerebral. E o que acontece durante o esforço de longa duração? Durante o exercício eu vou aumentando a dopamina, mas chega um ponto que parece ocorrer uma inversão, onde a minha produção de dopamina cai consideravelmente e eu aumento muito a produção de serotonina. E isso pode ser uma das explicações para interrupção do esforço de longa duração. Parece que esse mecanismo, né, esse desbalanço de neurotransmissores, essa neuromodulação e a interação das citocinas inflamatórias, atravessando também a barreira hematocefálica, levam a uma inibição da atividade do sistema nervoso central no longo prazo, no acúmulo de volume, que altera a capacidade da musculatura ser ativada no seu nível máximo. Então, aqui, reparem que nós estamos discutindo a recuperação de longo prazo. Então, o que aconteceu foi que eu acumulei várias semanas com alterações metabólicas, com recuperações reduzidas, com curvas inflamatórias acentuadas, com redução da produção de força, com acúmulo de volume, e no longo prazo começaram a gerar sinais para o meu sistema nervoso central perceber esse treino como cada vez mais intenso. Por isso a gente começa a utilizar a percepção subjetiva de esforço da sessão de um ponto de vista crônico para identificar respostas negativas à carga de treinamento. Isso pode ser, talvez, por uma alteração do equilíbrio de neurotransmissores, da interação desse equilíbrio com algumas citocinas inflamatórias que são liberadas no processo de recuperação e de aplicação ao dano muscular. Bom, o exercício ele é um mecanismo estressor, ele gera um desbalanço do nosso equilíbrio, né, do ponto de vista homeostático. E esse desbalanço, né, esse mecanismo estressor que é o exercício, ele leva a uma sinalização para uma região do nosso cérebro que chama hipotálamo. E essa região ela é muito importante, porque é ela que vai coordenar todos os processos de sinalização hormonal. O hipotálamo ele vai gerar ali sinalizações para a hipófise, e da hipófise eu vou ter produção de diversos fatores hormonais que vão ativar diferentes glândulas, e aí eu começo a ter uma coordenação da resposta fisiológica de uma maneira sistêmica. E aí uma das respostas é, quando eu tenho um estímulo estressor, eu tenho uma ativação do hipotálamo que vai lá na minha glândula adrenal, ali acima do meu rim, aumentar a produção de cortisol. Esse cortisol, de um ponto de vista agudo, ele é extremamente importante para a mobilização de energia. Então, o nosso corpo, de um ponto de vista evolutivo, ele conservou essa capacidade hormonal de um hormônio que consiga mobilizar muita energia para o nosso corpo responder ao estresse. Uma situação de fuga, uma situação de corrida, uma situação de caça, de sobrevivência, mas também a situação de exercício. E nessa resposta, agudamente o cortisol é importante. O problema é que quando eu vou acumulando recuperações reduzidas de curto prazo, reduzindo a resposta de glicogênio, aumentando acúmulos inflamatórios, isso vai gerando um acúmulo de estresse. Isso vai gerando cada vez mais sinais ali para o meu sistema nervoso central ativar o hipotálamo e liberar cada vez mais cortisol. Então, cronicamente, eu começo a ter cada vez mais cortisol na minha corrente sanguínea. Esse cortisol, ele vai, dentre um dos fatores
alterar a produção de algumas células do nosso sistema imune, como, por exemplo, os linfócitos, que estão relacionados à produção de anticorpos, né? E são esses anticorpos que conferem ao nosso sistema a nossa memória imunológica, o que nos ajuda a proteger contra infecções. E aí o que nós vamos ter de um ponto de vista crônico na recuperação é um indivíduo cada vez mais com o sistema imune deprimido. Então, cada vez mais com uma tendência a ficar mais gripado, a ter mais incidência de doenças, ou uma maior incidência de lesões. E aí você começa a observar que após períodos longos de perda de desempenho, esse indivíduo também apresenta um acúmulo muito grande de casos de doença. Sintomas de congestionamento do trato respiratório superior, por exemplo. E isso vem por esse acúmulo de estresse, por essa sinalização sistêmica, né, que começa lá numa recuperação mal planejada, como a ativação do sistema nervoso central, que leva ao aumento da produção de cortisol, que vai inibir o sistema de resposta imune. Mas como é que a gente vai identificar isso? Nós podemos, dentro do nosso processo de monitoramento da carga, ao entender os porquês, né, ao entender a fisiologia por trás, usar ferramentas de controle e sincronizar diferentes escalas, como percepção subjetiva de esforço, da sessão, percepção de dor muscular, percepção de fadiga, percepção de estresse, percepção de humor, e acompanhando isso ao longo prazo, combinando com as nossas respostas de desempenho e verificando as combinações nos gráficos de recuperação ao longo do tempo para identificar esses pontos onde o indivíduo pode estar mais suscetível. Agora, se você tiver uma condição de estar num clube, por exemplo, onde você consegue fazer análises sanguíneas, onde você consegue identificar isso de uma maneira mais incisiva, aí você vai conseguir avaliar isso de uma maneira direta e vai conseguir fazer intervenções mais precisas, por exemplo. E aí, quando a gente fala de sistema imune, né, e, por exemplo, agora durante a pandemia começou-se a discutir muito as teorias de janela aberta, alguns modelos têm mostrado que o aumento do risco de doença com o exercício, e consequentemente com essas janelas abertas que vêm após o exercício, por causa da inibição do sistema imune, ele é um contínuo de relação entre estresse e aplicação de carga, né? Onde o indivíduo sedentário ele tem uma capacidade, um desenvolvimento da resposta imunológica muito aquém comparado a um indivíduo fisicamente ativo que executa cargas moderadas. Porque de um ponto de vista de equilíbrio da carga com respostas positivas, eu vou ter uma adaptação positiva da minha resposta do sistema imune. Né? O meu indivíduo ele vai ficar mais resistente a ficar doente. O problema é que dentro desse contínuo de aplicação da carga, o outro extremo começa a ficar cada vez mais vermelho, onde zonas de elevada sobrecarga, eu tenho um indivíduo com uma maior susceptibilidade a ter uma depressão do sistema imune, a teoria da janela aberta. Isso vem por quê? Porque após o esforço, né, eu tenho um aumento da contagem de linfócitos. Né? Linfócitos são as células do nosso sistema imune que produzem anticorpos, por exemplo. Só que após o esforço, na curva de recuperação imediatamente após, eu tenho uma queda dessa quantidade de linfócitos. Né? Isso pode ser devido ao deslocamento desses linfócitos para outras regiões do nosso corpo, como pulmão, intestino, que é justamente onde a gente tem o maior contato com bactérias e com patógenos que podem expor o nosso corpo. Então, parece haver um deslocamento para essa região. Mas parece que essa redução ela vem principalmente em situações onde eu tenho inibição de glicogênio, onde eu tenho exacerbação de inflamação, exacerbação de curvas inflamatórias. Então, após o esforço, eu tenho uma redução da minha capacidade do organismo de proteger a infecções e patógenos a qual eu estou exposto diariamente. E isso parece ser exacerbado em situações onde eu estou com elevada aglomeração, por isso tem se falado tanto do distanciamento social na situação de pandemia, e eu posso estar em contato com sujeitos que têm patógenos do qual eu não desenvolvi anticorpos ainda para me proteger.
mas eu posso estar ali exposto a situações de baixa redução com privação de sono, e a privação de sono ela tem uma relação direta com o nosso sistema imune. Então, trabalhadores por turno, por exemplo, com privação de sono, eles têm uma menor resposta a vacinas, por exemplo, ou seja, mostrando que o sono faz com que a privação de sono faz com que esse indivíduo tenha uma dificuldade de se adaptar de um ponto de vista imunológico. E olha que interessante, quando eu tenho semanas de choque, de acúmulo de carga, com elevada produção inflamatória, levando as sinalizações para o meu sistema nervoso central, que vai levar a um desbalanceamento ali da produção de neurotransmissores e das curvas de resposta elétrica no meu sistema, eu tenho uma alteração no meu sono. Então é comum que em semanas de choque, numa periodização, o meu atleta ele tenha uma maior dificuldade de dormir por causa da carga que eu apliquei. Dependendo do horário onde eu aplico essa carga, essa dificuldade de sono fica maior ainda. E aí, isso gera um fator mais complicador, levando a uma exacerbação da depressão do sistema imune. Porque além da depressão do sistema imune, de uma redução da reserva de glicogênio, eu tenho um efeito da carga afetando o sono, que o sono vai afetar a resposta do sistema imune. E aí, indivíduos que estão viajando, por exemplo, com jet lag, que tem um distúrbio maior do sono, em situações de restrição nutricional. Então, os nossos macrófagos, que são as nossas células do sistema imune, que auxiliam no combate a patógenos e na recuperação das células danificadas, por exemplo, eles precisam de quê? Carboidrato, eles precisam de glicose para a atividade metabólica deles. Né? Então, em situações de semana onde eu combinei cargas com redução do glicogênio, a minha atividade macrofágica e neutrofilar, né, que é as minhas primeiras respostas de inflamação aguda, ela fica com maior dificuldade de ser executada em eficiência, levando, de um ponto de vista crônico, a uma alteração da minha função imune. Reparem que nós começamos lá do intervalo de recuperação entre uma série e outra, começamos a caminhar da combinação entre sessões, começamos a pensar na semana e agora nós estamos pensando no acúmulo de várias semanas. Aí, não tem como a gente, então, nesse aspecto, não começar a discutir no contínuo de bem-estar, né? E esse artigo, How Much is Too Much, né? O quanto é muito, onde os maiores pesquisadores ali da área de treinamento esportivo e monitoramento da carga fizeram um consenso sobre aspectos relacionados ao monitoramento da carga, né, o controle de carga, e eles mostraram essa linha temporal que simplifica tudo isso que nós discutimos. Um sujeito em equilíbrio, homeostase, e isso não é somente para o atleta, isso é para o fisicamente ativo, isso é para o indivíduo que está com objetivo de saúde. Um indivíduo em equilíbrio, ele tem uma resposta aguda de fadiga, né? E essa resposta aguda de fadiga influencia uma resposta aguda de recuperação. Fadiga é diferente de recuperação. Isso geralmente vem relacionado ao dano muscular, ao dano tecidual subclínico ali. Esse acúmulo de recuperação, esse possível acúmulo de má recuperação entre sucessivas aplicações de carga, devido a alterações na musculatura e alterações metabólicas e hormonais, podem levar o sujeito a atingir uma zona de overreach funcional. O que é a zona de overreach funcional? É aquela situação onde eu tive um acúmulo de sessões com baixa recuperação, que levou a uma queda do desempenho, né? E então essa queda do desempenho, se eu der ali, depois de identificado essa redução do desempenho, uma semana de recuperação, esse indivíduo ele pode voltar ao estado anterior de desempenho ou até supercompensar, alcançar um estado superior ainda de desempenho. Então, é utilizado, por exemplo, né, em periodização em blocos, o conceito de overreach funcional induzindo a redução da recuperação de maneira proposital, induzindo queda do desempenho de maneira proposital, onde eu vou aplicar planejadamente uma fase de tapering, uma fase de polimento, onde eu retiro muita carga, o indivíduo recupera e ele supercompensa, ele aumenta o desempenho. Mas o objetivo aqui hoje não é discutir especificamente sobre esse caso do tapering, sobre o polimento. Mas caso esse intervalo de recuperação
não seja propiciado, caso eu não propicie o corpo um tempo para ele reestruturar suas reservas energéticas e recuperar desses danos teciduais e desses desequilíbrios inflamatórios e de neurotransmissores, eu posso entrar numa zona de overreach não funcional. A zona de overreach não funcional é quando eu chego numa queda de desempenho, que eu vou precisar de um longo período de reestruturação da carga com baixas cargas para o meu desempenho ir recuperando lentamente. Mas por que isso acontece? Né? Esse ponto do overreach funcional para o overreach não funcional, ele é uma linha tênue onde dificilmente a gente consegue definir exatamente onde aconteceu a transição de uma queda de desempenho com curto intervalo de recuperação ocorre uma supercompensação para uma queda de desempenho onde o curto intervalo de recuperação não propicia uma supercompensação e sim uma manutenção do desempenho reduzido. Como é que o nosso corpo sinaliza ali, de um ponto de vista bem molecular, para que haja adaptação? Eu tive um estímulo externo, um estímulo mecânico. É o que o treinador prescreve, é o que o preparador físico prescreve, é o que o fisioterapeuta prescreve, é o que os profissionais relacionados ao exercício físico utilizam como ferramenta de trabalho. Prescrição do exercício físico. Carga mecânica ali no indivíduo aplicada externamente. Gerou um distúrbio no equilíbrio, gera alterações metabólicas, alterações hormonais e a curva de recuperação. Dentro dessa curva de recuperação, lá no fim, eu vou ter uma sinalização lá nos meus genes para que eles mudem um padrão de atividade para recuperar aquelas regiões danificadas. Então, eu vou aumentar a produção de gene que gera proteína para sinalizar para as minhas células satélites, para elas recuperar ali as miofibrilas danificadas. Eu vou gerar alteração de produção gênica para produzir mais enzima, para eu ter mais produção de ATP, por exemplo, que eu estou usando muito no metabolismo anaeróbico, ou meu metabolismo aeróbico. Eu vou gerar respostas de alteração gênica para produzir mais mitocôndria, para eu gerar mais energia aeróbica. Então, repare que no fim eu vou ter alterações genéticas. E essas alterações da resposta genética, elas precisam de tempo para que elas mudem um padrão de uma maneira significativa para gerar uma estrutura que leve a uma adaptação positiva. Só que se eu fiquei longo tempo tendo, numa situação de estresse, numa situação de redução de desempenho, numa situação de baixa recuperação, eu também gerei sinais para a minha produção gênica. E nesse caso eu posso estar gerando sinais inibitórios, né? Sinais que vão levar a um desequilíbrio onde eu vou alterar a produção e expressão de alguns genes que levam a uma redução do desempenho. Né? Eu vou, em vez de eu ter uma potencialização da biogênese mitocondrial, eu vou ter, ou seja, síntese de novas mitocôndrias, eu vou ter uma inibição da biogênese mitocondrial, eu vou ter uma inibição da proliferação de células satélites para recuperação da estrutura muscular, eu vou ter uma inibição do pico de cortisol, né? Períodos longos de alta atividade simpática geram um efeito reverso. Eu começo a ter dificuldade de aumentar o meu cortisol durante a atividade. Tendo dificuldade de aumentar o meu cortisol durante a atividade, eu começo a ter dificuldade de recrutar energia durante o esforço, de mobilizar energia durante o esforço. Então a minha intensidade começa a cair. Então repara que esse acúmulo durante um longo prazo de recuperação reduzida geram sinalizações e alterações gênicas que também demoram um longo prazo para voltar a um padrão inicial. Por isso, em situação de overreach não funcional, eu demoro um tempo para recuperar o meu desempenho. Caso isso se mantenha, eu posso levar a síndrome do overtraining. E a síndrome do overtraining é um estado onde o atleta teve várias lesões sucessivas, como fratura por estresse, ele perdeu várias sessões por acúmulo de doenças do trato respiratório superior, por exemplo, porque foram vários momentos com janela aberta, com imunossupressão, que levaram ele a ficar doente e perder várias sessões. Eu tive várias alterações de produção gênica, de produção hormonal, de inibição da produção hormonal,
o aumento excessivo da produção de cortisol, como a inibição da produção de testosterona. Isso é importante. Aumentar a produção de cortisol cronicamente inibe ao longo prazo a produção de testosterona. Inibindo a longo prazo a produção de testosterona, eu tenho uma dificuldade de recuperar do ponto de vista neuromuscular. Do ponto de vista crônico, essa mudança do padrão de testosterona com a relação de cortisol, eu tenho uma alteração no meu sistema nervoso central que prejudica o meu sono. Prejudicando o meu sono, eu começo a ter uma dificuldade de me recuperar mais ainda entre sessões. O meu humor começa a ficar alterado, o meu estresse, minha percepção de estresse começa a ficar alterada, minha percepção subjetiva de esforço começa a ficar alterada. E aí eu não consigo mais responder aos estímulos como eu espero, como planejado. Então, isso ao longo de meses, eu começo a ver somente uma curva de queda de desempenho ao longo do tempo. Porque eu comecei a conectar. Nós começamos lá na recuperação entre séries, mas vejam como é que cada engrenagem vai se associando para gerar uma adaptação positiva ou não a longo prazo, que pode levar a uma síndrome do overtraining. Alguns autores têm mostrado, por exemplo, que muitas vezes os sintomas da síndrome do overtraining são tão parecidos com sintomas depressivos que muitas vezes são confundidos. E muitas vezes a gente utiliza abordagens relacionadas muitas vezes ao tratamento de uma característica depressiva que não é por causa de uma característica depressiva, mas é por causa de um planejamento mal feito a longo prazo, que levou a curvas de recuperação não bem estruturadas, que a longo prazo levou a tantas alterações sistêmicas, que no fim alterou quem? A resposta do nosso cérebro, a resposta cognitiva, a resposta do sistema nervoso central. Então tem alguns estudos interessantes mostrando que a síndrome do overtraining, muitas vezes, ela está relacionada a longo prazo a uma alteração psicológica tão grande, que leva o atleta a desistir da modalidade, a leva ao burnout. Então, de um ponto de vista agudo até um ponto de vista bem crônico, eu posso ter impactos bastante negativos quando eu não entendo como ajustar essas engrenagens da recuperação. Então, retomando o que nós começamos lá no início da nossa live, eu prescrevo uma carga. Essa prescrição, ela influencia na minha curva de recuperação entre séries, que vai influenciar nas minhas diferentes estradas que eu vou pegar para influenciar em diferentes respostas de recuperação. E dependendo dessas respostas de recuperação, diferentes estradas vão me levar a respostas não lineares, que podem levar a respostas positivas ou a respostas negativas. E no longo prazo, eu posso ter uma pilha viciada, onde mesmo eu aplicando carga, essa pilha não consegue recarregar mais a 100%. E eu tenho uma resposta extremamente negativa do ponto de vista de queda da performance. Bom, com esse ajuste de engrenagem, de ponto de vista fisiológico, ele vai acontecer como, senhores? Ele vai acontecer quando eu consigo ter um excelente domínio de 4 aspectos. Planejamento, registro. Não adianta eu planejar se eu não tenho uma boa estrutura de registro. Controle. Quando eu falo de controle, eu falo de variáveis onde lá dentro, durante a aplicação do esforço, eu estou fazendo manipulações extremamente agudas para eu atingir a curva de recuperação esperada, para que a minha intensidade atinja o esperado, para que o meu volume atinja o esperado e a minha carga de treinamento de um ponto de vista geral atinja o esperado. E de um ponto de vista mais crônico, eu estou falando do monitoramento da carga. Eu acompanhar diferentes respostas que vão me dar sinais se o meu planejamento está caminhando para a linha desejada ou não. Então, o que eu queria mostrar para vocês hoje, na verdade, era instigá-los a fazer reflexões, né, sobre como essas diferentes curvas de recuperação se interagem e o quão necessário é nós dominarmos essas diferentes respostas fisiológicas para entender como eu devo planejar e quando eu monitoro o que eu devo observar e como eu devo controlar a partir dessas informações. Isso só vai acontecer quando eu tenho um domínio
dos porquês. E esse domínio dos porquês vem com um domínio desenvolvido de fisiologia do exercício, da interação da fisiologia do exercício com as teorias do treinamento esportivo, da interação desses dois aspectos com as manipulações biomecânicas que eu faço, que vão influenciar na minha resposta fisiológica, ou seja, a minha demanda mecânica, né, vai direcionar respostas fisiológicas para diferentes sentidos. Então, eu posso ter diferentes caminhos sendo alcançados, dependendo das alterações que eu faço na prescrição. E vai influenciar, então, diretamente na minha curva de recuperação. Entender, então, como é que eu vou interagir isso e lá no fim, como é que eu vou entender o quê? A resposta psicológica e a resposta comportamental. Porque, no fim, o indivíduo ele é comportamento, né? O produto final que nós vemos lá do desempenho esportivo, isso não se restringe ao atleta, ele é comportamental, né? Ele é uma resposta comportamental a todas aquelas mudanças fisiológicas que eu estou tendo dentro do meu corpo, né? E ele é comportamental social, ele é influenciado pelo contexto a qual ele está inserido. Então, tudo isso vai levar à influência do meu entendimento sobre planejamento, registro, controle e monitoramento. Então, eu espero que após essa live de hoje, vocês tenham aí vários pontos de interrogação na cabeça de vocês, para que quando vocês se sentarem para analisar a prescrição de um treinamento, vocês não pensem somente na carga a qual vocês estão prescrevendo naquele momento, mas a ligação daquela carga com as cargas sucessivas que serão aplicadas naquela semana, daquela semana, com a sucessão de semanas que eu estou aplicando, e naquele longo prazo, quais são as curvas de recuperação que eu estou atingindo ou não, que eu estou direcionando ou não. Então, aqui não foi a vontade não foi entregar respostas diretas, mas pontos de reflexão para que vocês busquem novos entendimentos em relação à prescrição de vocês.